Fique agora com o capítulo 54 de A Gata. Mariano vai até o apartamento de Gisele e confronta a vilã. Os dois trocam xingamentos. Gisele afirma que a gata merece saber a verdade. Mariano cita os defeitos da vilã e deduz que Gisele causou o acidente dos pombinhos. Ela nega. Mariano relembra a Gisele que o carro dela está no conserto. Ela o chama de nojento. Mariano afirma que vai colocá-la atrás das grades. A megera afirma que quer a gata morta. Gisele acaricia Mariano. Paulo afirma para Esmeralda que eles vão seguir adiante. Gisele avisa Mariano que o pintor não ficará com a gata. A vilã bola um plano para controlar o calvo. Gisele empurra Mariano e se insinua para ele. Gisele amedronta Mariano. Os dois flertam. Lorena não consegue dormir e planeja visitar Esmeralda. Gisele excita Mariano. Os dois se beijam. Mariano fica cada vez mais encurralado. Ele levanta e afirma para a vilã que ela o enoja. Mariano informa a Gisele que provará a culpabilidade dela. O garanhão fala sozinho. Gisele lamenta por não ter conseguido seduzir Mariano. Ela teme que o calvo a entregue para as autoridades. Então tem uma nova ideia. No dia seguinte, Lorena entra no quarto de Esmeralda. A gata encara a sogra. As duas se fuzilam com o olhar. Esmeralda acha que Lorena está feliz, mas a venenosa alega. Esmeralda relembra que Lorena sempre a odiou. A ardilosa afirma para a gata que está se esforçando para mudar. Lorena pede para Esmeralda acreditar na mudança dela. A mãe de Paulo recua e deixa a morena falando sozinha. Lorena reflete e ressalta que deseja ser solidária. Ela nota que jamais vai gostar da gata. Paulo apressa a enfermeira. Gisele entra no quarto do bonitão aos prantos. Ela inventa para Paulo que foi violentada por Mariano. Osório conversa com Fernando. O advogado conta para o silencioso que Mariano não apareceu no tribunal. Fernando acha que ele não vai prejudicar Augusto. Eles percebem que Mariano está estranho. Fernando decide procurar o calvo. Gisele engana Paulo. Ele afirma para ela que Mariano não é um estuprador. Gisele relata para Paulo que o garanhão ameaçou difamá-la. A vilã fala para o pintor que não pretende denunciar Mariano. Paulo segue atônito. Gisele relembra ao bonitão que eles são amigos. Ela o abraça. A megera segue com seu plano. Gisele entra no banheiro e suspira. Ela decide bancar a sofredora para afastar os acidentados. Paulo deseja ver Esmeralda, mas a enfermeira não permite. Augusto surge e surpreende o filho. Mariano continua irritado. Ele pensa em Gisele. Mariano entra em surto. Ele volta a se atormentar. Fernando procura o calvo. Mariano tenta dispensá-lo, mas não consegue. Ele levanta e abre a porta para o silencioso entrar. Fernando percebe que Mariano está arrasado. O garanhão confessa para o ressentido que não se importa com nada. Fernando nota que Mariano está com febre. O filho de Lorena fala para o silencioso que esteve a ponto de cometer o pior dos pecados. Fernando ressalta que o calvo conseguiu se controlar. Mariano crê que vai para o inferno. Esmeralda se penteia e Gisele aparece. Elas voltam a brigar. Augusto comemora a paralisia de Esmeralda. Ele sugere que Paulo largue a gata. O pintor assegura para o pai que nunca vai deixar a morena. Augusto atormenta Paulo. O mocinho continua impaciente. Augusto insinua que Paulo vai ser sustentado por Fernando. Esmeralda fala para Gisele que elas precisam conversar sobre o pintor. A vilã debocha da rival e dá revistas para ela. Gisele fala para Esmeralda que está triste. A megera inventa para a gata que não quis magoá-la. Gisele informa a Esmeralda que as noivas se exercitam bastante. A gata relembra a inimiga que está inválida. Gisele volta a insinuar para Esmeralda que está sofrendo muito. A morena deduz que a víbora ama Paulo, e ela confirma. Esmeralda sugere que Gisele fique com o mocinho. Fernando cuida de Mariano. O garanhão estranha. Fernando acha que Mariano é bom. O calvo relata para o ressentido que quase ofendeu todas as damas. Fernando sugere que Mariano não desampare Augusto. O garanhão cita as virtudes do silencioso. Fernando relembra a Mariano que eles têm um projeto juntos. Ele anima o filho de Lorena. Gisele crê que Esmeralda está brincando. A gata fala para a vilã que não quer condenar Paulo à sua invalidez. Gisele segue atônita. A morena insinua que a megera nutre um amor egoísta. Elas divergem sobre a situação. Gisele sugere que Esmeralda culpe Paulo por suas desgraças. A gata apoia a ideia da vilã. As duas tramam juntas contra Paulo. Gisele pede perdão para Esmeralda. A morena exige que a víbora faça Paulo feliz. Gisele acaricia Esmeralda e ressalta que a gata virou uma boneca de pano. A acidentada relata para a rival que não quer a compaixão dela. Gisele afirma para Esmeralda que não precisa bolar planos para ficar com Paulo. A vilã garante para a gata inválida que vai conquistar o mocinho. Esmeralda despreza Gisele e a chama de cobra. Elas voltam a discutir. Esmeralda se arrepende por ter procurado Gisele e a expulsa do quarto. A morena percebe que a vilã não presta. Esmeralda tenta agredir Gisele. Mariano se arruma e impressiona Fernando. O garanhão questiona o silencioso. Fernando afirma para Mariano que o admira, pois ele ama Esmeralda.
O calvo desabafa com o ressentido. Fernando aconselha Mariano. O silencioso segue crendo que o garanhão é do bem. Eles trocam elogios. Gisele joga na cara de Esmeralda que se alegra com a paralisia dela. Elas trocam ameaças. Gisele admite para Esmeralda que desfruta da desgraça alheia. Jacira surge e dá mais tapas na megera. Esmeralda contém a carismática. Jacira segue furiosa, mas a gata segura. Elas trocam carícias. Mariano agradece a ajuda de Fernando. O silencioso conta pro calvo que gosta de brigas justas. Fernando pensa em Damião. O ressentido relembra Mariano que foi injustiçado por Augusto. O garanhão fica calado. Mariano relata para Fernando os selecionados pro projeto social, mas o silencioso ressalta que não tem tempo para ir ao cartório registrá-los. O pai de Esmeralda decide assinar papéis em branco e impressiona o filho de Lorena. A gata conta para Paulo que quis empurrá-lo para Gisele. Ele não gosta da informação. Esmeralda fala para Paulo que está com saudade dos filhos. Ele decide surpreendê-la. Jacira e Fernando surgem com os pequenos. Esmeralda reencontra os bebês. Ela se emociona e paparica os demais. Mariano dirige e pensa em Fernando. Ele segue pensando na gata. Paulo liga para o irmão. O pintor segue preocupado. O pintor preocupa Mariano. O garanhão segue nervoso. Eles encerram a ligação. Mariano escolhe Centavinho, Maria Garibaldo e outro pobretão para ganharem bolsas de estudos. Alguns bandidos discutem com o calvo. Garibaldo quase ataca um companheiro. Os ladrões cospem fogo e saem. Os escolhidos seguem contentes. Mariano fala para Garibaldo que precisa do nome dele completo. O meliante relata para os demais que não tem sobrenome. Todos reagem surpresos. Esmeralda cuida dos filhos. Paulo afirma para a gata que ela precisa descansar. Jacira leva as crianças. Esmeralda fala para Paulo que quer voltar a andar. Ele a estimula. Eles conversam sobre o acidente. Gisele encara o quadro de Esmeralda e a xinga. A vilã bola novos planos. Lorena agradece. A venenosa cumprimenta a megera. Gisele conta para Lorena que Paulo vai ser livre, mas ela não acredita. Elas divergem sobre a situação. Lorena percebe que Gisele é capaz de tudo para conseguir o que quer. A víbora assegura para a Radilosa que fará Paulo feliz. Mercedes conta para Jacira que Lorena está vendo os pequenos. A carismática fica revoltada. Jacira discute com Mercedes. A mãe de Damião ressalta para a autêntica que Lorena mudou. A carismática insinua para a senhora que a venenosa é capaz de sequestrar os netos. Mariano visita Augusto. Ele tenta dar dinheiro para o pai. Augusto volta a ofender Mariano. Ele se revolta. Mariano revela para Augusto que Fernando assinou alguns papéis em branco. O vilão fala para o filho que não precisa dele para nada. Eles trocam xingamento. Augusto insinua para Mariano que quer vê-lo morto. Dora os observa. Ela mexe nos pertences de Mariano. O garanhão corre atrás de Augusto. Os dois seguem aos berros. Mariano conta para Augusto que Fernando adiou a audiência. O desalmado acha que o filho quer prejudicá-lo. Augusto volta a ressaltar que Mariano é um inútil. O calvo não consegue se explicar para o pai. Mariano ensinou para Augusto que Fernando é melhor que ele. Dora fofoca com Lorena. A venenosa estranha a postura de Mariano. O calvo insinua para a mãe que não liga mais para Augusto. Ela corre atrás do filho. Mariano se minimiza para Lorena. O primogênito relata para a mãe que eles estão com vários problemas. Mariano vai embora. Ele chega ao escritório e não encontra o papel assinado por Fernando. Mariano entra em surto. O garanhão visita Paulo. O pintor aflige o irmão. Paulo pergunta a Mariano se ele violentou Gisele. O calvo rebate as acusações do irmão. Mariano conta para Paulo que desmascarou Gisele. Ele deixa o parente pensativo. Mariano garante para Paulo que vai colocar Gisele na cadeia. Ele jura ao irmão que não tocou na vilã. Esmeralda pensa em Pérola. Ela conversa com Fernando. Esmeralda afirma para o silencioso que ele mudou sua vida. Ela confessa para o ressentido que quer chamá-lo de pai. Fernando paparica Esmeralda. Ele encanta a morena. Esmeralda lamenta por achar que Fernando não é seu pai biológico. Instantes depois, o silencioso conta para Perla que segue encurralado. A doida sugere que o marido conte toda a verdade. Fernando fala para Perla que a sentença do processo está prestes a sair. Ele crê que será inocentado. Perla afirma para Fernando que Esmeralda merece ser feliz. Eles lamentam a situação da morena. Esmeralda conta para Paulo que quer viajar com Perla e Fernando. Ela volta a sugerir que o pintor a esqueça. Paulo expõe o seu amor para Esmeralda. Eles não chegam a um acordo. Esmeralda exige que Paulo se afaste dela. Ele fica muito chateado.
medo. Esmeralda afirma para Paulo que eles só fazem mal um pro outro. Agatha insinua para o pintor que jamais voltará da viagem. Paulo fica louco de ódio. Mariano segue estressado e deseja recuperar o documento. Ele volta à casa de Augusto e decide confrontar o pai. Lorena aconselha a Dora. Mariano entra no pardieiro. Ele relata para Lorena que precisa falar com Augusto. O vilão aparece. Mariano insinua que Augusto roubou o documento assinado por Fernando. O desalmado não entende nada. Augusto afirma para Mariano que não é um ladrão, mas ele não acredita. O Garanhão ameaça o pai. Lorena intervém. Augusto garante para Mariano que dessa vez é inocente. Lorena defende o marido. Augusto insinua para os demais que Mariano quer derrotá-lo. O primogênito aponta o dedo na cara do pai. Mariano informa Augusto que pretende denunciá-lo. Ele revolta os pais. Mariano assegura para Augusto que o colocará atrás das grades. Esmeralda fala para Paulo que ele continuará vendo os filhos. O pintor garante para Morena que a fará muito feliz. Esmeralda afirma para Paulo que o destino não os quer juntos. Os pombinhos seguem brigando. Paulo informa a Esmeralda que eles são almas gêmeas. O bonitão leva a Morena às lágrimas. Esmeralda afirma para Paulo que o valoriza. Lorena desafia Mariano. O Garanhão supõe que o pai quer incriminar Fernando. Ele briga feio com a mãe. Mariano volta a jogar na cara dos pais que irá à delegacia. Lorena dá uma bronca no filho. Mariano amedronta os vilões. Paulo tenta comover Esmeralda. Ele insinua para ela que vai morrer de amor. Paulo pede para Esmeralda não se transformar em uma medrosa. Agatha ressalta para o amado que ele não pode viver o resto dos dias ao lado de uma inválida. Paulo assegura para Esmeralda que jamais a abandonará. O doutor aparece e conta para Morena que ela terá alta em poucas horas. O médico fala para Fernando que eles precisam conversar. Esmeralda relata para o doutor que quer saber tudo sobre sua situação. O profissional despreocupa Agatha. Esmeralda admite para Jacira que está com muito medo. Ela afirma para a carismática que quer voltar a ser completa. Jacira agarra Esmeralda. Mariano vai atrás de Paulo novamente. O Garanhão confessa para o irmão que Augusto pode atacar Fernando. Paulo não acredita em Mariano. O Calvo teme que Fernando vá para a cadeia. O Silencioso conversa com um especialista. Fernando relata para o médico que é capaz de tudo para que Esmeralda volte a caminhar. Paulo afirma para Mariano que acredita na inocência de Augusto. Lorena revela para o marido que roubou o papel assinado por Fernando. Ela admite para Augusto que não conseguiu mudar. Ele fica atônito. Augusto parabeniza Lorena e a abraça. A Venenosa fala para o parceiro que quer Gisele ao lado de Paulo. Lorena conta para Augusto que apoiará a vilã. Ele pensa nas crianças. Lorena admite para Augusto que ama verdadeiramente os netos, ressaltando que pretende criar os pequenos. Ardilosa revela para o companheiro que Dora ajudou. Lorena explica o seu novo plano para Augusto. Eles tramam contra Fernando.